Já parou para pensar na possibilidade de um texto antigo ser, na verdade, um mapa de toda a humanidade? Não um mapa geográfico com rios e montanhas, mas um mapa de famílias, mostrando como todas as nações do mundo estariam conectadas a uma única origem. Pois é, hoje a gente vai fundo em um dos capítulos mais curiosos da Bíblia para desvendar exatamente essa ideia. A história toda começa com essa pergunta, que é uma pergunta monumental, né? Imagina só, um mundo inteiro recomeçando do zero. A narrativa bíblica nos joga bem no meio desse cenário, e a resposta que ela dá vem na forma de uma lista bem surpreendente de nomes e lugares. Ok, vamos lá. Para a gente entender esse mapa, a gente precisa primeiro entender o contexto. Estamos falando de um mundo que acabou de sair das águas de um dilúvio, com a história da humanidade prestes a ser reescrita a partir de uma única família. Então a história meio que dá um reset com Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé e suas famílias. De acordo com o texto, cada pessoa, cada povo que viria a existir descenderia diretamente desses 3 ramos. É uma afirmação, assim, bem radical de que toda a humanidade tem um ancestral em comum. E isso nos leva direto para Gênesis capítulo 10. Esse texto não é um censo moderno, nem um estudo de DNA. É algo completamente diferente que ficou conhecido como a Tábua das Nações. Agora, o que é muito interessante aqui é a definição. Não se trata de uma genealogia no sentido científico que a gente pensa hoje, mas de uma forma de mapear o mundo geopolítico daquela época. Era um jeito de entender quem eram os vizinhos, os aliados, os adversários, tudo dentro de uma grande estrutura familiar que tinha um propósito divino por trás. E aqui está o pulo do gato, o que faz essa lista ser tão diferente. Outras listas antigas de povos geralmente serviam para glorificar um rei ou uma nação específica. Mas esta aqui faz uma afirmação impressionante. Todas as nações, sem nenhuma exceção, têm a mesma origem e fazem parte de uma única grande história planejada por Deus. Então, como é que essa árvore genealógica do mundo se divide? Bom, a estrutura é toda organizada ao redor dos 3 filhos de Noé. Cada um deles vai representar um grande agrupamento de povos do mundo antigo. A lista começa com Jafé. Os descendentes dele são retratados como os povos que se espalharam para as terras mais distantes, sabe? Aqueles que estavam lá nas bordas do mundo conhecido pelos antigos israelitas. E quem são esses povos? A gente começa a ver nomes como Gomer, que os historiadores associam aos Cimérios e Citas, e Javã, que está ligado aos povos gregos. Eles representam as nações mais distantes, muitas vezes conectadas pelo mar. Resumindo a ópera, os descendentes de Jafé são os povos das costas e das ilhas. O texto até os chama de povos marítimos, que foram se espalhando pelas margens do Mediterrâneo e do Mar Negro, cumprindo aquela ordem de povoar a terra. Logo depois a narrativa vira o foco para Cã. Os descendentes dele não estão lá longe no horizonte. Pelo contrário, eles são os vizinhos imediatos, os grandes impérios e muitas vezes os principais rivais de Israel ao longo da história bíblica. E nessa linhagem, a gente encontra nomes que são gigantes na história do Antigo Oriente. Olha só, Misraim é o nome hebraico para o Egito. Cuxi se refere à Etiópia de Anúbia. E um nome crucial, Canaã, o povo da terra que vai se tornar o centro de toda a história que vem a seguir. Essa lista aqui representa as superpotências políticas e militares que ficavam ao redor de Israel. São nações com as quais Israel queria uma relação longa e, para ser sincero, bem tumultuada, cheia de conflitos, alianças e muita interação cultural. E dessa linhagem de Cã surge uma figura que ganha um destaque todo especial, Nimrod. Ele é descrito como um grande construtor de cidades, incluindo Babel e Nínive. Na narrativa, ele se torna um símbolo da ambição humana, do orgulho, daquela busca por construir reinos que desafiam o plano divino. A estrutura do capítulo é bem inteligente. Ela guarda o mais importante para o final. Depois de mapear os povos distantes e os vizinhos poderosos, o foco vai se afunilando para a terceira e mais crucial linhagem de todas. A linhagem de Sem é apresentada por último de propósito para dar uma ênfase dramática. É a partir dessa linha que a narrativa bíblica vai fechar o foco, se concentrando em um povo escolhido para um propósito muito específico. E quando a gente olha para a árvore genealógica de Sem, o texto nos dá umas pistas bem legais. Ele destaca a linhagem que passa por Éber, de onde possivelmente vem a palavra hebreu, e o filho dele, Péleg, cujo nome significa divisão, o que provavelmente é uma piscadela para a dispersão que vai acontecer na Torre de Babel. Então a grande sacada é esta: o capítulo inteiro funciona como um grande funil. Ele começa com toda a humanidade e vai se afunilando, até focar em um único homem, Abraão, que vai ser chamado lá no capítulo 12.
Esse slide mostra de um jeito brilhante como Gênesis 10 não é um capítulo solto, aleatório. Ele prepara o palco para a dispersão em Babel, que por sua vez torna o chamado de Abraão super necessário. É o começo de uma história que só vai terminar com a reunião de pessoas de todas aquelas nações que a gente acabou de conhecer. E aqui a história fecha o círculo. A promessa feita a Abraão não era só para ele ou para a família dele. O objetivo final era alcançar e abençoar todos os povos da terra. Exatamente aqueles descendentes de Jafé, Cã e Sem que a gente acabou de mapear. Certo. Então, o que a gente tira disso tudo? Por que essa lista antiga, cheia de nomes e lugares, ainda é relevante hoje? O capítulo apresenta uma tensão fundamental, sabe? De um lado tem a ideia de que a diversidade de nações faz parte de um plano maior, soberano. Do outro, a gente vê a tendência humana personificada em Nimrod de usar o poder para construir impérios baseados no orgulho, o que acaba levando à divisão e à confusão. E essa ideia de uma origem comum e de um propósito divino para as nações ecoa por toda a Bíblia. Séculos depois, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo retoma esse mesmo tema, afirmando que a diversidade da humanidade foi desenhada por um único Criador. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. No fundo, a Tábua das Nações apresenta uma visão de mundo onde, apesar de todas as nossas diferenças culturais, políticas e geográficas, estamos todos ligados por uma ancestralidade comum. No mundo tão dividido como o nosso, o que essa perspectiva antiga nos desafia a pensar sobre o jeito que a gente se vê hoje?